É muito bonitinho que vamos todos pagar a conta de cartão de crédito de Daniel Vorcaro, não é? O cara E que gastava você- 1 milhão por mês. E Se a gente for falar do ponto de vista econômico mesmo, Olivia, a extinção do Banco Master e do Will Bank, o que você acha? Existe um impacto que vai... existe algum risco no sistema inteiro por conta da liquidação desses dois bancos? Porque os outros bancos, na verdade, eles já vinham... eu lembro de ouvir uma denunciazinha aqui, uma denunciazinha ali, os outros bancos tentando falar do Banco Master, mas de forma meio tímida. A extinção desses dois tem uma... Qual que é o impacto disso no sistema? O impacto no sistema é baixo no sentido de... Tem gente que está com medo de que quebre outros bancos, porque o Master e o Will acabaram quebrando. Essa possibilidade é muito baixa. Nisso, a gente conseguiu avançar bastante nas últimas décadas. O nosso sistema bancário ele é muito robusto e ele tem muitas frentes de seguro, né, de garantias, como o próprio FGC. E o FGC tem condições de aguentar esse baque que está sendo a quebra do Will e a quebra do Banco Master. Mas tem uma quebra importante na economia, que é a quebra de confiança. Porque, por exemplo, o Banco Will ele tinha um foco muito grande em crédito em pessoas de baixa renda, né, de classe média e baixa. E, poxa, muitas dessas pessoas estavam fazendo investimento pela primeira vez na vida, estavam colocando dinheiro no banco pela primeira vida. E, de repente, a primeira vez que você coloca o seu dinheiro no banco já é uma coisa fraudulenta e que seu dinheiro some por um tempo, porque o banco sumiu do nada por um tempo, é uma quebra de confiança muito grande de uma parcela que precisava ser inclusa, né? De uma parcela da população que precisa ser inclusa no nosso sistema financeiro. Então, já é uma coisa muito negativa. E, para piorar, o BC, né, o sistema bancário como um todo, está muito com a possibilidade de isso acontecer de novo. A gente foi ingênuo, né, quando a gente permitiu que o FGC criasse regras que garantissem, né, o Banco Master oferecendo um CDB que paga 140% do CDI, contribuindo no FGC exatamente da mesma forma que um outro que oferece 98% do CDI ou 100% do CDI. São riscos completamente diferentes, né? O Banco Master estava com um risco muito mais agressivo, não é que o outro banco que está tomando um risco muito menor pague a mesma coisa no fundo garantidor que o Banco Master. Então, essa lição, aparentemente, a gente aprendeu e estamos discutindo formas de reequilibrar essas forças. O que está acontecendo de verdade, que vai acontecer, que já vai ter um efeito muito próximo, já deve estar acontecendo esse efeito, é que realmente os bancos vão ter que pagar uma tarifa maior para o FGC para conseguir ter essa garantia. Isso faz com que o custo do crédito fique mais alto, a taxa de juros fique mais alta, o spread fique mais alto. Então, no geral, para toda a população que não tem nada a ver com isso, gente que nem pegou dinheiro emprestado, que nem investiu no Banco Master, todo mundo vai pagar um pouquinho mais caro, ou vai investir e vai colher, né, um benefício menor do seu investimento, porque ficou mais caro, ou vai pegar dinheiro emprestado no banco e vai pagar um juros mais alto, porque está todo mundo com medo que isso aconteça, então todo mundo quer se proteger. E para se proteger, o custo fica um pouco mais alto. A economia flui muito melhor quando tem confiança. Né? Quando as pessoas confiam no banco, o banco confia, obviamente, no Estado, e um confiando no outro, as coisas fluem muito melhor. Quando a gente tem essa quebra de confiança que nem aconteceu agora, a tendência é o crédito ficar mais caro. E, obviamente, isso sempre, né, vai sobrar no bolso de quem tem menos flexibilidade e menos condição de negociar. Então, piora muito. É muito bonitinho que vamos todos pagar a conta de cartão de crédito de Daniel Vorcaro, não é? O cara que gastava 1 milhão por mês. E você está falando de quebra de confiança, e no caso do Will Bank, as pessoas que tinham dinheiro lá, né, e que precisavam agora pagar suas contas, está tudo bloqueado. Não tem mais acesso, né, à conta. O cartão de crédito, o dinheiro de plástico não funciona para nada. E não sabe se vai receber, né? Então, realmente é um drama, especialmente para estas pessoas, né? Olivia, só para acrescentar o que o Tramonta falou, de fato, as pessoas que estavam lá no Will Bank, que são as pessoas que mais precisam, como a Olivia estava falando do lance da confiança, não sabem se vão receber seu dinheiro, e o cara que estava devendo o Will Bank, ele tem que pagar? Como é que funciona?
Esse eu não sei. Eu acho que não sei. Não, eu tenho medo de falar e induzir aqui Então, um ó, você que tá pensamento ouvindo, a gente errado vai pra alguém. pesquisar aí se você tem que pagar. Eu acho que tem, né? O certo é pagar, né? Mas ué, vou pagar quem? Não sei, mas isso é um problema seu. Vai lá, continua aí, Olivia, então. Não, mas enfim, nessa linha, juntando o que vocês dois estão falando, é exatamente isso, porque o Vorcaro, ele, pelo depoimento, pelo que eu li no jornal do depoimento dele, ele falou, não, a minha operação era baseada em ter o FGC como garantidor, ou seja, o garantidor não sou eu, o banqueiro, não sou o garantidor é a Sociedade Brasileira que sustenta o FGC, o que é um completo absurdo, assim, é uma coisa inimaginável, é um esquema escandaloso, extremamente desrespeitoso com a população, porque o FGC não é um seguro, o FGC é um fundo para evitar que a gente entre numa crise, não é para alguém usar malandramente como um colchão para gastar loucamente o dinheiro e falar, não, mas se eu não pagar, tudo bem, o FGC paga, a população paga essa conta para mim. Isso é uma loucura. Eu não entendo como que a população não está mais revoltada com isso do que o que eu levantei. Eu acho que a gente ainda não entendeu que isso que vai acontecer, Olivia. Eu também acho, porque o que eu levantei de dados, eu fiz uma pesquisa, enfim, conta de padaria, né? De quanto de dinheiro é isso, né? Que o Vorcaro acabou pegando do FGC e vai acabar pegando do FGC, dá para sustentar cerca de 14 ministérios, 14 pastas, incluindo a pasta da ciência, por exemplo, que tem um gasto super alto de, acho que 13 bilhões. Então, assim, é muito dinheiro, daria para fazer muita política pública, daria para fazer muita coisa no nosso país, sabe? Daria para realmente incentivar muita coisa positiva, mas, enfim, não foi esse o destino do dinheiro. Você citou o custo do crédito, que de alguma forma o FGC vai chegar até as pessoas, ou as pessoas vão ter que pagar um pouco mais, ou vão ter que adotar uma outra alternativa de investimento a partir de agora, se as pessoas que estão vivendo essa experiência ruim. Agora, e as prefeituras e as entidades que botaram dinheiro lá no Master e o dinheiro virou pó, né? Tem prefeituras pequenas que botaram, eu estava lendo aqui uma listinha de prefeituras do estado de São Paulo, uma botou 70 milhões, outra botou 29 milhões, outra botou 7 milhões e tal. Aí não vai ter como pagar aposentado e pensionista. Será que tudo isso vai se resolver deixa quebrar, pega os bens do Vorcaro, pega os bens do outro sócio dele, ou no final a questão política vai cantar mais alto, e aí o governo federal, Banco Central, o Ministério da Fazenda vai liberar dinheiro, o governo vai financiar a solução desses problemas dessas prefeituras, hein? Pelo que eu entendi, e eu posso estar errada, porque aí tem alguns aspectos jurídicos que não são da minha área de domínio, mas pelo que eu entendi, matematicamente seria possível pegar os bens do Vorcaro e tentar liquidar tudo e usar isso para devolver o dinheiro para os fundos, né, para as prefeituras, e, enfim, e pagar os pensionistas. Só que se a gente pensar no tempo, né, no custo de tempo, vai ter essa operação, ainda que dê certo na justiça, vai demorar muitos anos, né? E a gente está falando de um benefício que é meio urgente, né? Você está falando de aposentadoria, você está pensando em dinheiro de pensão, em dinheiro de custo de vida, que o cara usa para pagar o aluguel dele, que usa para pagar a comida dele. Então não daria para esperar todo esse tempo da justiça. Agora, o lado bom disso, o lado bom desse evento, é que pelo menos agora o pessoal talvez fique um pouco mais esperto de não crescer os olhos para, principalmente um assunto tão importante como aposentadoria e pensão, de crescer os olhos de querer investir numa recompensa fácil, né? Vai procurar uma gestão mais séria e que busque investimentos que tragam mais garantia, né? Mais segurança e não um retorno rápido. Esse é um problema muito, muito comum, principalmente em fundos de pensão menor, né? Que eles, às vezes, têm uma gestão que não é tão boa e acaba caindo nesse tipo de armadilha. Eu fico pensando se a lição real... Assim, o CPF que vacilou aí, quer dizer, que tomou esse golpe, nem que vacilou, vai, até é sacanagem falar isso. O cara que tomou esse golpe, que tava lá, porra, que colocou ali suas economias, não sei o quê, esse cara, ele realmente perde a confiança, tem uma lição aí pra ele aprender. Agora, essas prefeituras que o Tramonta tá falando aqui, corre o risco de, não vai dar tempo de arrumar essa grana aí, os caras não podem ficar sem dinheiro, a gente põe o dinheiro aqui por enquanto, depois quando receber a gente paga, se não receber também, sei lá. E eu não sei se tem uma lição para ser aprendida aí quando não é tu, sabe?
o prefeito, ou o gestor, ou o cara que decidiu colocar a grana lá, ele vai sair daqui a pouco. Sabe? Porra, que merda, hein? Eu não sei se é possível que aconteça alguma coisa que sirva de lição, como uma punição mesmo. Eu não sei. Então, por algum tipo de administração temerária. Porque é fácil a gente falar, o engenheiro de obra pronta olhar pro que aconteceu e falar, pô, caralho, cara, que vacilão que tu é. Mas a verdade é que todo mundo sabe que 140% do CDI é demais, né? Eu que sou leigo, eu sei, né? Então não dá pra punir um cara que vacila assim. Isso aqui eu também não sei. Você também não sabe que ser economista é outra parada, mas sabe, é um pensamento que fica. Eu não sei se tem uma lição pra ser aprendida, a menos que esses caras sejam punidos. Eu acho difícil que seja. Então, sei lá, acho que nós vamos pagar aí, é isso. De novo, nós vamos pagar, né?